Louvado seja o nome do Senhor. Eu recebi a incumbência de continuar a palavra falando sobre primícia. A pastora Marimir abriu o leque ontem e a gente tem muito assunto para falar sobre primícia, mas eu vou falar sobre um assunto específico, porque o assunto é longo e eu não sei qual é a preocupação do coração, talvez de alguns, como disse o apóstolo aqui, achando que talvez primícia está ligado a finanças. Não quer dizer que não esteja, porque primícia fala de muitas coisas, e eu vou falar alguns detalhes sobre primícias aqui hoje. É claro que a gente não desseca o assunto, porque amanhã tem outro pregador, e sábado também tem rede jovens, vai continuar falando, domingo tem 3 cultos, o apóstolo vai continuar falando. Qual é o intuito da igreja, do apóstolo e dos pastores, instruído pelo nosso apóstolo? É orientar você a ter uma vida vitoriosa pelos princípios. Ninguém pode ter uma vida vitoriosa se quebrar princípio. Toda pessoa que quebra o princípio vai alcançar essa pessoa e vai quebrar ela. Então, qual é o intuito nosso com a palavra falando sobre primícia? Olha o texto que Deus me deu, e que tem tudo a ver com isso que o apóstolo falou, sobre não termos nada antes de Deus para poder devolver a Ele. 1 Pedro capítulo 1, abra sua Bíblia aí comigo, e eu já estou ministrando. 1 Pedro capítulo 1, você que anota, você que gosta de anotar, você que está em casa, você que vai ouvir essa mensagem depois, vai ser impactado e alcançado por essa mensagem. O tema da mensagem é meu coração, a primícia de Deus. Meu coração, a primícia de Deus. Deus falou comigo nesse texto hoje de manhã, enquanto a gente busca o Senhor, tempo de intercessão aqui. Tem tudo a ver com isso que o apóstolo falou. 1 Pedro capítulo 1, verso 20, o Senhor disse assim: conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém, manifestando no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Traduzindo esse texto para você de algo antigo que já é pregado, não sou eu quem inventou, mas que já foi e tem sido ministrado há anos para toda a igreja. 1 Pedro capítulo 1, verso 20, no versículo 20, está dizendo para nós aqui que antes da fundação do mundo, Deus manifestou o amor dele para conosco, para que no fim de tudo, eu e você possamos ser salvos por um sangue que foi derramado. Isso quer dizer o quê? Que antes de Gênesis capítulo 1, verso 1 ser escrito, antes de Deus dizer, falar, haja luz, ele já havia dito, haja cruz. Antes de Deus criar o mundo e verbalizar que no mundo houvesse luz, ele já havia declarado antes de tudo vir a acontecer, que uma cruz seria estabelecida para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então a primícia de toda a terra, de toda a criação, é Jesus, pendurado em um madeiro, derramando seu sangue, ressuscitando dela e nos dando a oportunidade, no fim dos tempos, de sermos salvos. Jesus Cristo, a primícia de Deus para todos nós. Eu e você não temos poder e autoridade em nada. Somos totalmente dependentes da misericórdia e do amor de Deus. Se temos algo do que nos gloriar, que seja na cruz de Jesus. Antes dele dizer, haja luz e criar alguma coisa na terra, ele já havia dentro dele gerado o desejo que a cruz viesse a ser estabelecida por amor a mim e por amor a você. O texto está dizendo para nós, com efeito, antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de nós. O que isso quer dizer? Que os dias que estamos vivendo, se queremos ter algo da parte do Senhor, precisamos nos agarrar em Jesus.
a prioridade minha e sua, como primícia, deve ser Cristo Jesus. Não há outra primícia, não há outro primeiro. O primeiro de tudo é Deus, encarnado em forma de homem, vindo como homem, chamado Jesus, o Salvador, vir a salvar a mim, a você, a minha casa e a sua casa. Quando se fala de primícia, Deus ama tanto esse negócio de primícia. Deus ama tanto nas coisas espirituais quanto nas coisas físicas, que eu vou abrir algumas coisas, vou tocar em alguns assuntos para você entender como Deus ama primícia. E até o fim da mensagem, você vai entender por que o meu coração e o teu coração é a primícia de Deus. Deus ama tanto esse negócio de primícia, que Ele quer ser o primeiro e que nós venhamos tê-lo como primeiro na nossa vida. Ele ser o nosso primeiro e sermos o primeiro para Ele. Deus quer que nós o tenhamos e Ele quer nos ter para Ele. Presta bastante atenção. Deus gosta tanto desse negócio de primícia, que em Gênesis capítulo 4, verso 4, Abel deu uma oferta para Deus, e o nome dessa oferta é Becoral. O que significa Becoral? Uma oferta de primícia, uma oferta de primeira. Quando você chega no mercado e você vai comprar a melhor carne, como que você quer? Como que você pede? Me vê uma carne de segunda? Me vê uma carne de terceira? Você fala, me vê uma carne de? Você diz, eu quero a primícia desse corte. Eu quero a primícia, porque a primícia é o melhor. Quem inventou a primícia foi Deus, que gerou num coração de um homem que nunca tinha ouvido falar da palavra primícia, mas entendeu no coração que se é para Deus, precisa ser de primeira. E Deus gostou tanto desse cara, gostou tanto desse homem Abel, que vai relembrá-lo lá em Hebreus, falando que a oferta dele está falando até hoje para nós. Abel foi o primeiro homem a entregar a primeira oferta para Deus, uma primícia ao Senhor, e Deus gostou disso. Deus falou, no meu coração, eu declarei a primícia chamada Jesus. Abel, em seu coração e em sua mente, constituiu o desejo de devolver a primícia ao autor da primícia. Abel devolveu a primícia para Deus e Deus se agradou disso. Nosso apóstolo tem disso isso aqui há anos. E é uma coisa que fica gravado no meu coração. E fica gravado com essa frase para mim. A primícia honra a Deus e Deus honra a primícia. Toda primícia honra ao Senhor e todo primicista será honrado pelo Senhor. Porque a primícia honra a Deus e Deus honra a primícia. Toda primícia devolvida ao Senhor é recebida por Ele. Ele toma para Ele. A Bíblia toda, eu não vou pregar completamente sobre isso, mas a Bíblia toda, quando fala de primícia, Deus diz, eu tomei para mim. Primícia devolvida ao Senhor. Primícia devolvida ao Senhor. E Deus toma a primícia para Ele. E Ele devolve para quem Ele quer. E na Bíblia, Ele devolve a primícia ao sacerdote. Ele diz, a primícia você entrega para mim. E eu recebo. E o que eu faço com a primícia? Devolvo para o sacerdote. A alegria de Deus é receber a primícia e devolver ela ao sacerdote. Para quê? Para que o povo seja abençoado, sem idolatria. Quando eu entrego a primícia, como Abel, eu não entrego a homens, eu entrego ao Senhor. E Deus se agrada disso. E porque Ele se agrada, Ele devolve aos homens. Deus ama tanto esse negócio de primícia, Deus gosta tanto de primícia, que Ele escolheu uma tribo para Ele como primícia. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Números. Números capítulo 8. Eu vou só mencionar algumas coisas aqui. Eu não vou me aprofundar, porque cada texto é um culto. Números capítulo 8, verso 16.
diz que Deus gosta tanto de primícia que separou um povo para ele, dentro do povo dele. Olha que coisa louca. Deus tem um povo que é dele, e dentro desse povo que é dele, ele separou um povo para ele, especificamente. Números capítulo 8, verso 16 ao 18, diz o seguinte: porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito, da primícia de cada um dos filhos de Israel, para mim eu os tomei. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que, na terra do Egito, feri todo o primogênito, os consagrei então para mim. Verso 18. Tomei então os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel para mim. O que Deus está dizendo aqui? Assim como eu fiz lá no Egito, eu tomei para mim todo o primogênito como honra, tanto dos filhos quanto dos animais, agora eu tomo os levitas como primícia para mim. Por isso, irmão, que diante de Deus, para ser salvo, eu e você somos iguais. Para o serviço, não. Por isso você não se compara ao teu sacerdote. Por isso eu não me comparo ao meu sacerdote. Eu sou um levita a serviço de Deus para o meu sacerdote. Para a salvação, você, eu e o apóstolo precisamos ser santos, porque todos chegaremos diante de Deus como filhos. Mas hoje, para serviço da sua obra, ele separou os levitas. Por isso existe diferença entre a nave da igreja e o altar. A primícia de Deus na igreja se chama altar. Por isso no altar não se brinca, por isso no altar não prega qualquer coisa, por isso no altar não canta qualquer coisa, por isso no altar não canta, não toca qualquer coisa, por isso no altar não fica se brincando, por isso no altar se dança com honra para o Senhor. Você não brinca de dança, porque o altar é a primícia do templo. O altar é o lugar do sacrifício da primícia. Deus separou uma tribo para ele. Ele falou: dentre o meu povo, os levitas são meus. Deus ama a primícia. Eu não vou me aprofundar mais aqui. É bom demais. Deus ama tanto a primícia, que além de escolher um povo, uma tribo para ele, ele escolheu uma nação para ele. E que deixa todo mundo enciumado e as pessoas não entendem. E que eu e você hoje somos chamados pela palavra Israel de Deus. E por que nós somos Israel de Deus? Porque Deus escolheu Israel como seu povo particular, como primícia de um povo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. Jeremias 2, verso 3, diz o seguinte, para não perdermos muito tempo, a palavra do Senhor diz assim: então Israel será consagrada ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O texto é mais longo, a gente poderia ler mais, mas o que significa isso aqui? Deus está dizendo: Israel é a minha primícia, e todo aquele que devorava Israel, todo aquele que tocava em Israel, todo aquele que matava um israelense, ia ter problema com Deus, porque a primícia é de Deus, e quem toca na primícia, está tocando nas coisas do Senhor, e ele está dizendo: esse vai ser maldito a partir de hoje. Porque Israel é a minha primícia, Israel é o meu povo escolhido. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, passamos a ser Israel de Deus, príncipes e princesas do Senhor, separados para Deus. Agora nós somos reis e sacerdotes do Senhor, somos Israel de Deus, nós somos primícias do Senhor, como diz o texto de Tiago para nós, capítulo 1, verso 8. Tiago 1,8 diz para mim e para você que a partir do momento
que eu entreguei, que eu devolvi a minha vida nas mãos de Jesus por livre e espontânea vontade, foi um desejo meu agora servi-lo e honrá-lo. Eu passo a ser agora primícia do seu pastoreio. Ele passa a ser o meu dono, o meu Senhor, o meu Redentor. Eu sou nação santa, eu sou povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus. Eu, você, nós somos primícias de Deus. Mas Ele escolheu um povo. Ele escolheu Israel. E a gente não entende isso, muitas vezes. E por que nós não entendemos? Porque quando Deus fala que a primícia é dele, não quer dizer que o resto não seja dele. Ele está dizendo, a partir da primícia, tudo é meu. Quando eu devolvo a primícia, eu estou dizendo para Deus, a primícia é a honra extraordinária a quem merece. E o restante que fica, também tudo é seu. Porque se não fosse assim, como a nossa pastora ministrou ontem, falando sobre o filho, o primeiro, a primícia, o primogênito é dado ao Senhor e ele recebe. Então quer dizer que o segundo não é de Deus. Então quer dizer que o terceiro não é de Deus. Quem teve 10 filhos, 12 filhos, coitado do décimo. É só o primeiro que é de Deus, então. O que significa primícia, então, pastor? Significa que se a primícia é de Deus, todo o restante será de Deus. Se a primícia for santa, todo o restante será santo. O primeiro filho eu recebo como honra a mim. E o que Deus diz sobre isso para nós? Em Êxodo, Levítico e Número, falando sobre filho ser devolvido para ele. Eu não tenho tempo e não vou dessecar esse assunto falando sobre isso aqui. Mas Deus diz assim, quando um filho é dado a mim como primícia, o que o pai faz? Dá uma oferta de resgate pelo filho. O filho representa uma semeadura de honra. Quem vai ficar com o filho? O pai e a mãe. Quem vai receber o filho? Deus. Como que eu represento o meu filho sendo entregue a Deus? Entregando uma oferta de remissão por aquela oferta que estava ali, o meu próprio filho. E Deus estava dizendo, porque você santificou o seu primeiro, eu santificarei o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e como disse o nosso apóstolo ontem, até a 1000ª geração. Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso? Se a primícia for santa, todo o restante da massa será santo. Se o primeiro a entregar a vida a Jesus andar em santidade, todo o restante vai olhar para o teu testemunho e não vai poder baixar o nível da tua santidade. Quando um primeiro da família se converte, você é o prumo, você é o exemplo, você é o apontamento de como deve ser. Toda pessoa que for diferente do que você está vivendo, vai ser percebido rapidamente. Por isso, nós, no meu caso, como primícia dos que servem de verdade a Jesus, precisamos ser santo para que todo o restante venha a ser santo. Nós somos um apontamento de santidade. Primícia é santificação. O significado de primícia é: isto que eu lhe entrego, Senhor, é santo. Eu devolvi a minha vida ao Senhor. A partir de hoje eu sou santo. E todo o restante que virá após mim, Senhor, será santo como o Senhor é santo. Eu sou santo para que meus filhos sejam santos, meus netos sejam santos, bisnetos sejam santos, até que Jesus venha, a santidade se multiplique. Porque se a primícia santifica o que eu tenho, o dízimo venha a proteger e a oferta venha a prosperar, eu não quero ser protegido ou multiplicado de algo abominável diante de Deus. Por que tem tantas pessoas que têm sofrido? Sendo meio fiel. Porque todo meio fiel é um infiel. Quando eu tenho conhecimento do que é primícia, eu não posso deixar de praticar o que é a primícia. Quando eu tenho conhecimento da verdade, eu sou liberto pela verdade. Quem não tem esse conhecimento, ele não vai ser cobrado disso. Mas quem tem, vai ter que pagar o preço por isso.
Deus separou um povo para ele. Deus separou uma tribo para ele. Deus se manifestou como homem e se entregou como primícia e ressuscitou como primícia para que eu e você pudéssemos ser salvos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 ao 22. Ele é a primícia dos que dormem, mas também ele é a primícia dos que ressuscitam para toda a eternidade, porque ele está vivo até hoje. Uma vez eu fui pregar sobre isso para uma pessoa e falou assim: como que Jesus é o primeiro dos que ressuscitam, se quando ele morreu, um monte de gente levantou da tumba ressuscitado? Daí eu falei: nossa, como você é inteligente. E ele ficou todo feliz, falou: peguei o pastor. Eu falei: mas lembre-se que eles morreram de novo. E Jesus ressuscitou e vive eternamente. Ele hoje está vivo. E porque ele vive, eu e você podemos crer em um novo amanhã. Por que ele é a primícia dos que dormem? Por que ele é a primícia do que ressuscita? Porque tudo que ele fez é profético, vindo do velho para o novo. A mesma palavra, a antiga e a nova aliança. Aquilo que era sombra passa a ser agora cumprimento. A Páscoa, morte e ressurreição. No último dia da Páscoa, nasce primícia. É o que estamos ministrando aqui. Quando termina o tempo de primícia, a palavra do Senhor nos diz: conte do domingo da primícia do primeiro dia após a Páscoa. A primícia, conte 50 dias. Você terá o Pentecoste. 50, penta. Você terá o Pentecoste. Quando você ter o Pentecoste, o que eu quero de você? Você agora, na primícia, colheu, nasceu, a primeira espiga deu o seu fruto. Você tira do fruto integral e entrega para Deus. Primícia, santifica tudo ao Senhor. Ele recebe. Aí ele diz: 50 dias depois virá o Pentecoste. Virá para nós, na igreja, hoje em Atos dos Apóstolos, virá o fogo, virá a presença do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou. 50 dias depois ele diz: virá sobre vós o Espírito Santo, o Consolador. Vocês não ficarão sozinhos. Vocês terão alguém que vos consolará. Em quanto tempo? 50 dias depois. 50 dias depois, sobre a igreja, Atos capítulo 2, verso 1, aconteceu o Pentecostes. O que é o Pentecostes? No Velho Testamento e no Novo Testamento. É a manifestação da primícia. Quando eu recebo do fruto e devolvo para o Senhor, porque quem faz crescer o fruto é o próprio Deus, e eu devolvo para Ele como honra, Ele diz: o que você vai fazer agora? Você tem 50 dias para colher toda a tua colheita, e debulhar todo o teu trigo, sua cevada, trabalhar todo esse material, e depois que ele está todo debulhado, que o grão se transformou em farinha, agora você vai preparar para mim um pão, que é colocado no fogo. E no dia do Pentecoste, você vai entregar para mim a primícia do Pentecoste. Um pão agora assado. Não é mais o trigo in natura, mas é agora ele trabalhado e devolvido para mim como honra. O que isso quer dizer para mim e para você? A minha e a tua vida, nós devolvemos como primícia, e no passar dos dias, Deus vai malhar a cada um de nós, vai trabalhar a cada um de nós, vai espremer a cada um de nós, vai manifestar a glória dele com força sobre cada um de nós, e ele vai nos colocar no fogo, para que nós possamos, nele e através dele, ser um alimento para essa geração que tem fome de Deus. Jesus é o pão da vida. E como que ele manifesta ser um pão da vida? Através de mim e de você. Eu e você somos a manifestação da primícia de Deus. Eu e você somos a manifestação do pão da vida. Ou Jesus anda se aparecendo, manifestando e andando na rua. Não, ele usa os seus servos. Ele usa o seu povo separado, o seu Israel escolhido. Ele usa a sua tribo levítica, os seus trabalhadores da obra, seus líderes de célula, seus discipuladores, seus pastores, seus apóstolos, seus profetas, seus zeladores.
Todo aquele que trabalha para Deus, seja passando, cozinhando, limpando, pregando, são levitas do Senhor. Deus está dizendo: vocês são a minha manifestação, vocês são o pão da vida manifesto para quem tem fome. Nós precisamos manifestar a primícia de Deus nessa terra, para que, como foi dito ontem, venha o Pentecostes. Nós precisamos entender o que Deus tem, porque primícia e Pentecostes são um. Porque a honra e a primícia são um. Deus separou o seu povo, Ele ama, Ele se entregou como primícia para resgatar e restaurar a mim e a você. Ele quer que busquemos em primeiro lugar então o seu reino. Por que Jesus exigiu isso de mim e de você? Por que Ele exigiu que a minha primícia e a sua primícia, quando eu entreguei a minha vida pessoal, particular, o meu espírito, que eu devolvi para Deus com honra e amor, por que Ele disse para a sua igreja: a partir do momento que você é minha primícia agora, que você se devolveu para mim, para você permanecer sendo santo, o que você precisa fazer? Ele respondeu para nós, Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus, capítulo 6, verso 33. Um texto bastante conhecido e nós precisamos compreendê-lo. Diz o seguinte: buscai, pois, como primícia o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou talvez na sua linguagem, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça deste reino, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que nós queremos que Deus acrescente as demais coisas que eu tenho na minha mente, os desejos da minha mente, os desejos do meu coração, e se Ele me der tudo o que eu quero, aí talvez eu sirva ao seu reino. Ele está dizendo: não, é primeiro, é primícia, você busca o meu reino e a minha justiça como primícia da sua vida, como primícia da sua casa, como primícia da sua família. Busque, pois, como primícia o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas, ou as demais coisas, nos serão acrescentadas. Por isso eu abri esse culto perguntando: quem aqui é fiel para ser feliz? Porque as pessoas querem ser felizes para depois talvez serem fiéis. Deus está dizendo: eu quero a tua primícia, eu quero a tua fidelidade para derramar sobre você a minha felicidade. Irmãos, primícia vai muito além de uma oferta. Primícia vai muito além de um dinheiro no envelope, numa passagem de cartão na maquineta. Isso é ignorância, isso é pobreza espiritual, isso é meninice. Eu vou mais fundo, isso é medinguice espiritual. A pessoa está medingando ou medigando. As pessoas estão medigando o pão, estão medigando o conhecimento, estão sendo empregados de Deus. Ei, Deus nos chama de filhos. Eu tenho um direito por herança quando eu cumpro um princípio dessa herança. Não é uma herança antecipada, é uma herança do tempo certo. Eu devolvi a minha vida a Jesus, agora eu busco Ele, seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todo o restante vai vir. Pode ficar tranquilo, virá. Ele disse, ele fez essa promessa para nós. Deus ama esse negócio de primícia. E porque Ele ama esse negócio de primícia, Ele mandou eu e você buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E como eu farei isso? Ele diz para mim: entregando, devolvendo o meu e o seu coração para Ele. Eu quero dizer algo para você para entrar nos finalmente agora e ter tudo a ver com o tema da minha mensagem. Como que eu faço para que tudo isso que o Senhor está explicando aí, pastor, se cumpra na minha vida? Eu preciso, então, devolver o meu coração para Deus.
Eu estudei bastante nesses dias. Eu estou quase um especialista já em genoma humano. Estou quase um especialista. Eu vou quase para o hospital fazer parto já, porque eu já estou sabendo já. A primícia do corpo humano é o coração. Dos órgãos mais importantes do ser humano, o primeiro órgão gerado por Deus no ser humano, na primeira semana de vida, é o coração. É o primeiro órgão. Mesmo que não podendo ser visto ou ouvido, o coração já existe. E ele pulsa dentro do homem, com um corpinho, uma massa, corpinho ainda não, porque não tem corpo, mas uma massa informe e vazia ainda de meio centímetro, 0,5 centímetro. Já existe um coração lá, que ainda não tem braço, que ainda não tem perna, que ainda não tem olhos, que ainda não tem quase nada, só célula e um órgão, coração. E o coração pulsa ligeiramente, 150 batimentos, muito rápido, para que o coração, para que o sangue, as células comecem a se multiplicar, para que novos órgãos sejam ali, então, gerados. É por isso que a palavra de Deus diz para mim e para você, preste bastante atenção, Provérbios 23, verso 26, dá-me, filho meu, o teu coração. Dai-me, filho meu, a primícia que eu gerei para você. A primícia foi eu que te dei. Eu quero que você devolva ela para mim por honra, por amor, por gratidão agora. Dai-me, filho meu, o teu coração. Devolve ele para mim. É a primícia do que eu gerei em você. Antes do seu pai e da sua mãe saber que você existia, eu já havia gerado você no meu próprio coração. Você é sopro da minha boca. O coração que ninguém sabia que existia, eu fiz bater dentro de você. Então, devolva a tua primícia para mim. O Senhor quer a minha primícia. O Senhor quer a tua primícia para Ele. Deus quer o meu coração e o seu coração. Dá-me, filho meu, o seu coração. Deus quer a primícia do homem como honra para Ele. Porque Deus sabe que quando eu e você crescemos, nós endurecemos o nosso coração. Nós transformamos um coração que Ele nos deu, de carne, que pulsava vida, em um coração de pedra, um coração seco, um coração que não gera nada. E Deus está dizendo, devolve para mim o teu coração. E que jeito, pastor? Assim mesmo de pedra? Sim, assim mesmo. Devolva para Ele. Porque Ele tem uma promessa para mim e para você. Que quando eu e você devolvemos o nosso coração para Ele, Ele vai fazer algo comigo, contigo. Ele vai fazer algo com a sua primícia, com a minha primícia, que nós vamos devolver para Ele. Ezequiel capítulo 36. Abra a sua Bíblia. Aleluias. Ezequiel capítulo 36, verso 23. Olha que texto maravilhoso. Com certeza, você já pode ter lido, ouvido, pregado em cima desse texto. Mas olha que texto sobrenatural. Diz o seguinte. Ezequiel 36, verso 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome. O que significa vindicarei? Exigirei. Exigirei a santidade, a primícia do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus. Quando eu exigir a minha santidade perante elas, quando eu exigir a minha primícia perante elas, tomar-vos-ei de dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. O que Deus está falando aqui? Ele está trazendo à nossa memória o Israel de Deus que Ele tomou para Ele. Ele está dizendo, vocês andaram no meio de povos, e se profanaram com esses povos.
Vocês pararam de primiciar. Vocês pararam de ser santo. Mas eu, por misericórdia, vou tomar vocês de novo no meio desse povo. E vou santificar não somente vocês, mas vou santificar o povo que se devolver para mim também. Olha o que ainda diz o texto. Então aspergirei água, a palavra pura, sobre vós. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias. E de todos os vossos ídolos vos purificareis. Toda a idolatria Deus vai arrancar do nosso meio pela palavra. Presta atenção, verso 26, o mais conhecido. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei então um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vos sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Meu Deus. Eu, o Senhor, vou arrancar de dentro de você o coração de pedra. E eu mesmo vou colocar dentro de você um coração de carne. E não só isso. Quando o coração de pedra for trocado pelo coração de carne, eu vou colocar dentro de você o meu espírito, diz o Senhor. É o Espírito de Deus. Quando nós nos entregamos como primícia, Deus toma o nosso coração, a primícia que Ele gerou dentro de nós. E Ele troca esse coração, pecador, sujo, cheio de imundície, duro, pedrificado pelo pecado, pela imundície do mundo. E Ele diz, se você devolver a mim, eu vou arrancar este coração velho, vou dar um coração novo, santificado, purificado, um coração de carne, e colocarei em você o meu espírito, e vou restituir para você tudo aquilo que foi roubado da tua casa e da tua família. Então não importa o que os nossos pais fizeram de errado, quando eu entrego a vida a Jesus, Ele me dá a oportunidade de me arrepender, me humilhar, e através do arrependimento vem o novo nascimento, a regeneração, aí vem a salvação e a libertação que eu tanto quero e que eu tanto preciso. Dê um aplauso ao Espírito Santo por isso. Jesus não me salva para eu permanecer como eu sou. A salvação tem que ter mudança. A graça não é um benefício para o pecado. A graça é uma porta que se abre para a liberdade, para a oportunidade da regeneração. O Senhor está dizendo, se você permitir, se você deixar, através da minha palavra, da água pura, eu vou limpar você, eu vou purificar você, e eu vou trocar o teu coração de pedra por um coração de carne. Deus quer a nossa primícia para Ele. Por isso essa luta tão grande, porque Satanás também quer o meu e o teu coração. Satanás quer roubar a mim e quer roubar a você. Deus está dizendo, dai-me, filho meu, o teu coração. Se você me der, eu vou transformá-lo. E Satanás, através das suas oferendas, das suas drogas, pornografias, prostituições, mentiras, bebedices, palavrões, fofocas, enganos, ele apresenta um banquete apodrecido, envenenado, para saquear o meu e o teu coração. Sabe por quê? Eu ministrei ontem, dentro do quartel do BOPE, e a palavra que eu levei àqueles homens é sobre a autoridade que nós temos para destruir a ação do lobo no meio das ovelhas. Preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Uma das representações de Satanás na igreja é o lobo. E surpreenda-se, a fissura do lobo são as vísceras da ovelha. Quando eles estão em um grande grupo, eles vão destruir toda a ovelha. Mas quando um consegue se infiltrar, quando obscuramente, em caminhos de trevas como Satanás, começa a entrar no meio do aprisco, e ele consegue ali entrar e pegar uma fraca ovelha,
ele vai atrás da sua fissura, do seu desejo. E o desejo do lobo é comer as entranhas da ovelha. É virar a ovelha de barriga para cima e rasgá-la da sua garganta, do seu pescoço até o seu ventre. E a fissura do lobo, entre todas as vísceras, é o coração da ovelha. Ele quer o coração da ovelha, porque quando ele comer o coração da ovelha, todo o sangue que está sendo bombeado vai parar de bombear, e o sangue vai parar de jorrar, e a ovelha vai parar de gritar. A ovelha vai parar de pedir socorro. O diabo quer a nossa primícia. Ele quer o meu grito, ele quer o teu grito. Ele quer o meu coração e o teu coração. Mas Deus já bradou para nós em Provérbios: dai-me, filho meu, o teu coração. Porque quando você der o coração para o teu pastor, lobo algum vai poder te tocar. O lobo quer as vísceras da ovelha, ele quer o coração da ovelha. Porque quando ele come o coração, o sangue para de jorrar, o grito para. E ele começa a comer os rins da ovelha, seus sentimentos. E ele vai comendo cada parte, que eu poderia ministrar sobre cada órgão aqui agora. E ele vai comendo de baixo para cima. E ele chega até o crânio da ovelha. E ele come os olhos da ovelha. E o último que ele come é o cérebro da ovelha. E algo interessante, porque se o coração é a primícia do homem, o último órgão mais importante gerado, criado dentro do corpo do homem é o cérebro. E o lobo quer comer o coração como primícia e deixa o cérebro por último. Deus criou o coração como primícia e deixou o intelecto, o cérebro do homem por último. Sabe por que isso? Porque a Bíblia diz para mim e para você, Mateus capítulo 20, verso 16. Que os últimos serão como os primeiros. Para Deus, quando eu entrego a primícia, o último também passa a ser santificado. Quando eu entrego a Deus a primícia, o meu último filho, a minha última ovelha, o meu último bem, o meu último pacote de trigo, passa a ser primícia tanto quanto o primeiro. Satanás quer a primícia de fio a pavio, do início ao fim. Ele quer acabar comigo e contigo. Ele quer acabar com as nossas gerações, com o nosso sentimento, com os nossos desejos, com as nossas vontades, com os nossos sonhos. E por que ele come as vísceras da ovelha? Por que ele come o cérebro da ovelha? Por que ele come os olhos da ovelha? Porque ele se veste de ovelha. Ele entra dentro da ovelha. E ele usa a carcaça da ovelha para enganar as ovelhas. E a ovelha ela é boa de ouvido, mas ela é muito ruim de olhos. E quando a ovelha olha ao longe um lobo revestido de ovelha, ela não sabe se discernir se é um lobo ou se é uma ovelha. E ele vem vestido de ovelha, verdadeiramente revestido de ovelha, porque ele comeu as vísceras da ovelha. Ele vai levar a carcaça para que os outros possam comer, mas ele é o líder. Ele veio para roubar, para matar, para destruir. E se através desta camuflagem ele conseguir entrar no meio do aprisco, então aí os outros virão e comerão todas as outras ovelhas. E aí não somente as vísceras, não somente o cérebro, não somente os olhos, mas vão despedaçar toda a ovelha, todo o aprisco. E tudo começa por uma primícia. O diabo quer tocar nas nossas primícias. O diabo quer a minha primícia, ele quer a tua primícia. Porque se ele silenciar a nossa primícia, ele vai poder destruir todo o rebanho. Consegue entender isso? Satanás quer tocar do último ao primeiro, do primeiro ao último. Mas o Senhor disse em Mateus 20, 16, que os últimos serão como os primeiros. Prega o evangelho a tempo e a fora de tempo.
A última pessoa na terra, que eu não sei como vai ser isso. Mas se houver uma última pessoa a entregar a vida a Jesus antes do seu retorno, com livre e espontânea vontade, com um coração sincero, este último a entregar a vida para Jesus, será santificado como o primeiro, o próprio Senhor Jesus, que é a primícia dos que dormem. Ele está dizendo, o último será como o primeiro dos irmãos, aquele que veio em forma de homem, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se entregou em forma de servo, como cordeiro, ovelha muda, foi ao matadouro, entregou o seu coração como primícia ao Pai e não a Satanás. O soldado veio, furou o seu coração. Ele já estava morto, porque o coração dele já tinha sido entregue ao Pai. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Precisamos devolver as nossas primícias para o Senhor, emocionais, físicas e espirituais. O que eu preciso fazer, pastor, para tomar posse disso? Eu prego para crentes e não crentes aqui nesta noite. Os crentes precisam voltar ao princípio do primeiro amor, ao resgate da honra a Deus, voltar às primícias do Senhor. O não crente precisa devolver a sua vida a Jesus, entregar os seus caminhos ao Senhor, confiar nele e ter a convicção que o demais de tudo Ele fará. Porque eu poderia pregar mais uns 15 versículos aqui, mas eu fecho com Atos, capítulo 8, verso 37. O 8:37 de Atos está dizendo para nós sobre um eunuco que está sendo evangelizado por Filipe. E Filipe está ensinando para ele o texto de Isaías que fala sobre Jesus. Aquele que morreu para que nós não precisássemos morrer, sofreu para que nós não precisássemos sofrer, sangrou para que nós não precisássemos sangrar. E o etíope falava, eu não entendo, quem é esse? E Felipe corria ao lado da carroça, correndo desesperadamente para levar o amor de Deus a alguém que estava querendo conhecer a verdade, estava com a verdade na mão, mas não tinha quem o revelasse a verdade. Mas a primícia daquele etíope estava pulsando, queimando, como os discípulos no caminho de Emaús, apóstolo. Os discípulos no caminho de Emaús, quando se encontraram de novo com Jesus, e ele desapareceu, um olhou para o outro e falou, a sua primícia não queimava? O seu coração não ardia? A sua primícia não queimava por ele, o meu queimava. O etíope falava, eu não entendo, eu não compreendo. Felipe diz, deixa eu entrar aí que eu vou te explicar. E Felipe começou a explicar para aquele homem, trazer à memória dele aquilo que lhe dava esperança. E aquele etíope está passando por um caminho no deserto, que existe uma quantidade de águas que ele pode entrar dentro. E ele diz assim, o que me impede de ser batizado? O que me impede de devolver a minha vida a esse Cristo que você está dizendo aí? O que me impede de entrar nessas águas com você, como você me ensina? Felipe diz assim, se creres de todo o vosso coração, se você crer com toda a tua primícia, se você devolver a tua primícia para Ele, nada te impedirá de ser batizado e ser salvo.
A Bíblia nos diz que eles desceram até as águas, entraram nas águas, ele foi batizado e eles saíram das águas. E aquele etíope todo alegre e feliz, quando olha, Felipe desapareceu. E foi transladado, foi arrebatado de um lugar para um outro lugar. E aquele homem agora salvo, que entregou a sua primícia ao Senhor, entendeu que a primícia é do Senhor. A partir de agora a sua história estava sendo mudada, e ele teria que caminhar por aquele ensinamento, por aquele princípio ao qual ele recebeu. Deus está falando com a sua igreja nesta noite, tanto dos que estão aqui no templo, quanto você que está assistindo este vídeo. O Senhor está dizendo, é tempo de andar pelos princípios que já recebemos, é tempo de devolver o coração ao Senhor, as primícias ao Senhor, para sermos salvos. É tempo de devolver as primícias ao Espírito Santo. Levante suas mãos aos céus, apresente a sua primícia ao Senhor agora. Quer seja física, quer seja emocional, quer seja espiritual, quer seja financeira. Apresente as primícias e pede perdão ao Espírito Santo. Se você já duvidou, renegou, já brigou, Deus está dizendo, ei, eu quero a tua primícia para mim, eu quero o teu coração para mim. Dai-me, filho meu, o teu coração. Vem, Espírito de Deus, sobre este lugar. Cura a nossa primícia, Senhor, para que possamos devolvê-la a Ti. Tira todo o coração de pedra e coloca em nós um novo coração, um coração de carne, e coloca em nós o Teu Espírito. Aviva em nós a Tua obra, derrama da Tua presença sobre nós. Salva o perdido, cura o enfermo, liberta o cativo, restaura o oprimido, faz algo novo de novo, regenera a tua igreja, ó Espírito Santo. Arabassuri andarabacaia. Ore, igreja, ore. Ore, se apresente diante de Deus. Não deixe que os lobos venham devorar a você. Não deixe que Satanás venha roubar o teu coração. Venha comer do teu coração, comer do teu interior, destruir a tua mente. Não entregue a sua primícia aos lobos dessa geração. Arabaxuri andarabacaia. Devolva o teu coração ao pastor dos pastores, ao Senhor dos senhores, a Jesus Cristo. Satanás tem uma fissura, ele quer o meu e o teu coração. Você pode estar lutando por muito tempo, não se esqueça disso. O lobo, ele pode perder os dentes, ele pode perder os pelos, mas ele nunca perde a fissura. Vigie de dia e de noite, entregando em todo o tempo, todos os dias, as suas primícias ao Senhor. Não entregue o teu coração a Satanás. Não entregue a tua primícia ao diabo. Não entregue as primícias da tua finança a Satanás. Devolva ela ao Senhor. Ele vai santificar, Ele vai abençoar, Ele vai derramar bênção sobre a sua vida. Ele vai mudar a tua casa, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar teu casamento, Ele vai mudar a tua saúde física, tua saúde emocional, tua saúde espiritual. O Senhor vai mudar a tua história a partir de hoje. Arabassuri andarabacandarabarabacaia. Vem, Espírito de Deus, opera o teu milagre, seja feita a tua vontade. Restaura os corações aqui nesta noite. Restaura o teu princípio dentro de nós. Restaura o teu princípio dentro de nós, Senhor.